Pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer a resolução de uma questão de direito processual penal. Só para lembrar, eu vou deixar a questão aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram, antes de assistir ao vídeo, fazer a resolução da questão. Então vamos lá, a banca é a FEPESE, foi um concurso lá no estado de Santa Catarina, para a SAP de Santa Catarina. Então vamos ver aqui. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que. Então, que é a correta. Nós temos aqui a letra A, B, C, D e E, e a banca pediu a correta nesse caso. Então vamos lá. A concessão de liberdade provisória deverá impor como condição a garantia do juízo por meio de fiança. Aqui a letra A está dizendo que a concessão da liberdade provisória estaria condicionada obrigatoriamente à aplicação de fiança. E nós podemos ver que isso aqui está equivocado, porque existe possibilidade de concessão de liberdade provisória mesmo para os crimes inafiançáveis. Então, dizer que a liberdade provisória somente será concedida se tiver a garantia do juízo por meio da fiança é equivocado, porque existem crimes que nem admitem fiança, mas mesmo assim é possível a concessão da liberdade provisória. Então a letra A está errada. Vamos lá para a letra B. O delegado de polícia, entendendo a inadequação das medidas cautelares, poderá revogar a prisão em flagrante. Isso aqui está equivocado porque quem pode revogar a prisão em flagrante, na verdade, é o juiz de direito, não é o delegado de polícia. O delegado de polícia ele não tem essa competência, conforme veremos. A letra C diz o seguinte: a prisão em flagrante somente poderá ser relaxada após a fiança pela autoridade judicial. Também está equivocado. A prisão em flagrante ela vai ser relaxada quando ela estiver eivada de alguma ilegalidade. Então, se a prisão em flagrante não cumpriu todos os requisitos legais para a sua configuração, então o juiz a relaxará. Então, relaxamento da prisão em flagrante ocorre exatamente quando essa prisão em flagrante foi efetivada violando a lei, violando as possibilidades legais para a sua execução. Então a letra C está equivocada. A letra D diz o seguinte: ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária poderá conceder liberdade provisória de forma fundamentada. E esse aqui é o gabarito. Ao receber o auto de prisão em flagrante, realmente a autoridade judiciária poderá conceder a liberdade provisória de forma fundamentada. Quando que... porque quais são as possibilidades quando a autoridade judiciária recebe o auto de prisão em flagrante? O que ela pode fazer? Ela pode ou converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, ou então conceder a liberdade provisória. Vamos imaginar aqui que nós estamos diante de uma prisão em flagrante que obedeceu aos requisitos legais, então não há ilegalidade na prisão em flagrante. Então, porque se houvesse legalidade na prisão em flagrante, seria caso de relaxamento da prisão. Mas aqui não é o caso. Aqui a prisão em flagrante cumpriu todos os requisitos legais. Não há nenhuma violação legal, não há nenhuma irregularidade nessa prisão que foi efetuada. Essa prisão em flagrante. Porém, quando essa prisão em flagrante chega para apreciação do magistrado, o que o magistrado pode fazer? Ou ele pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Quando que ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva? Quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, que são os requisitos lá dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que é o caso de necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei. Garantia da ordem pública significa que se o réu continuar solto, ele voltará a delinquir. Garantia da ordem econômica significa que se o réu continuar solto, ele voltará a delinquir, mas em crimes específicos, que são os crimes relacionados à ordem econômica. Conveniência da instrução criminal significa que se o réu ficar solto,
ele vai de alguma forma atrapalhar a instrução criminal. Ele vai, por exemplo, coagir testemunhas, destruir provas. Então, quando há essa possibilidade de conveniência da instrução criminal, significa que se o réu for colocado em liberdade, o réu não, o investigado, porque aqui ele ainda não é réu, ele só vai ser réu a partir do momento que ele for acusado, a partir do momento em que o Ministério Público ofereça uma acusação contra ele. Mas então, retomando aqui, quais são as possibilidades de decretação da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para garantia da aplicação da lei. Então, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica significa que se o investigado continuar solto, se for posto em liberdade, aliás, ele voltará a delinquir. Conveniência da instrução criminal. Se o investigado for colocado em liberdade, ele poderá destruir provas, coagir testemunhas, de alguma forma ele vai impedir o bom andamento da instrução criminal. Garantia da aplicação da lei significa que se o investigado ficar em liberdade, há um risco de que ele fuja e assim ficará prejudicada a possibilidade de aplicação de uma pena que venha a ser imposta futuramente, no final do processo, né? A partir do momento em que a sentença judicial transitar em julgado. Então aqui a letra D dizia o seguinte: ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária poderá conceder liberdade provisória de forma fundamentada. Realmente, quando que ela vai conceder a liberdade provisória de forma fundamentada? Quando ausentes esses requisitos que eu acabei de falar, que são os requisitos lá dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, ausentes esses requisitos, tem que colocar o investigado em liberdade, ou seja, ele vai responder ao processo, mas ele vai responder em liberdade. A ele vai ser concedida uma liberdade provisória. Então a letra D é o gabarito. Letra E dizia o seguinte, vamos achar o erro. A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão em caso de ilegalidade. Aqui é o mesmo erro de uma alternativa anterior aqui, porque quem faz o relaxamento de uma prisão em flagrante que foi efetuada com violação à lei, ou seja, uma prisão em flagrante ilegal, não é a própria autoridade policial. Quem tem a competência para fazer esse relaxamento dessa prisão que foi efetivada com violação à lei, ou seja, não obedeceu aos requisitos previstos para uma prisão em flagrante, quem faz essa revogação é o juiz de direito, não é a autoridade policial. Então a letra E está equivocada exatamente porque dizia que, havendo ilegalidade na prisão em flagrante, a autoridade policial fará o relaxamento da prisão. Está errado. Quem faz o relaxamento da prisão é o juiz, é o magistrado. Se o juiz, se for caso de concessão da liberdade provisória, quem concede essa liberdade provisória é o magistrado. Se for caso de relaxamento da prisão, quem efetua esse relaxamento é o magistrado, juiz de direito. Se for caso também de decretar a prisão preventiva, também é o magistrado. Então a letra E está errada. E o gabarito é a letra D. Vamos só confirmar aqui. Exato, o gabarito letra D. E vamos aqui ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente acrescentar ao vídeo. Aqui, ó, o artigo 310 do Código de Processo Penal diz o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, ou seja, foi uma prisão em flagrante ilegal, aí é caso de relaxamento, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a hipótese de liberdade provisória existe para crimes afiançáveis e para crimes inafiançáveis também. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado bom. Espero que vocês gostem dessa resolução de questão aqui. E caso vocês queiram interagir, é só deixar aqui nos comentários que a gente conversa sobre esse tema aqui. Se teve algo que eu falei aqui que não ficou claro, se eu deixei alguma dúvida, a gente pode esclarecer para ficar mais claro. É isso aí, até um próximo vídeo.